Entrando. Boa noite, boa noite a todas, sejam muito bem-vindas. Oi, Val, Lu, Gabi, boa noite, pessoal. A gente vai dar só aqueles minutinhos, tá? Para o pessoal ir chegando. Eu escrevi aí atrás o nome de alguns pigmentos, né? Algumas tintas. A gente vai abordar um pouquinho, vai ser uma aula bem tranquila. Eu tenho certeza que vai ajudar bastante vocês a escolherem a cor. Vai ser bem bacana, tá? Boa noite, Silene, boa noite. Alguém não é de São Paulo, Lu? Ou todo mundo é aqui de São Paulo? Depois vocês me falam. A Lu eu sei que é, a Val é de Minas Gerais, né, Val? E depois vocês vão me falando. Gente, deixa eu só fazer aqueles recadinhos, né? Se por algum acaso, durante a explicação, surgir dúvidas, anota num papelzinho ali do lado, tá? Porque daí quando eu começar, se eu na hora da explicação não conseguir responder, você, olha, da Bahia, Gabi, seja muito bem-vinda, Bahia. Poxa, boa noite. Vocês vão gostar da aula de hoje. Para quem chegou agora, eu tô explicando. Anota a pergunta num papel. Se por algum acaso, durante a nossa troca, durante a explicação, eu não conseguir responder, eu respondo no final, vocês me lembram. Eu vou salvar a live. Eu não consegui salvar a última live, porque eu tava com um problema no meu Insta, né? Mas eu vou salvar, acredito que vai dar tudo certo. Eu vou salvar no feed. E é legal porque daí vocês podem rever. Tá? A João Pessoa, muito bem-vinda, viu? E outra coisa, eu vou explicar de um modo assim, bem beabá mesmo, tá? Eu vou ignorar quem é da área, vou fingir que ninguém é da área e vamos fingir assim que todo mundo tem 5 anos de idade, combinado? Então não vão ficar chateada comigo, que eu não é que eu tô querendo dizer assim, menosprezando o conhecimento de ninguém, mas vamos zerar a informação e vamos começar de novo, porque daí é bacana porque começa a se engatinhar, né? E fica melhor na explicação. Deixa eu só fazer um comentário aqui rapidinho, né? Antes de começar a aula também, que às vezes eu ouço, né? Às vezes as pessoas me mandam no WhatsApp, no Insta. Eu assisti, que eu tenho o curso gratuito que tá rodando, né? O curso de micro. E às vezes algumas pessoas falam assim: eu gostei muito do seu curso, mas sabe, eu não tenho dom. Então, gente, deixa eu só falar rápido, eu não tô querendo assim fugir do assunto, a gente vai falar sobre cor, como escolher cor de pigmento na micropigmentação, mas deixa eu só fazer um entre parênteses aqui. Alguém aqui, ou você conhece alguém, qualquer pessoa, até uma superdotada, que já nasceu sabendo fazer alguma coisa? Alguém nasceu já sabendo fazer qualquer atividade? Quando todo mundo, ninguém é diferente nisso. Quando nós nascemos, até andar, nós precisamos aprender, não é verdade? A gente não nasce sabendo fazer nada. A gente aprende a fazer tudo. Inclusive andar, a comer, a tomar banho, escovar os dentes, se vestir, a escrever, a ler, tudo. Do mesmo jeito que você teve a capacidade, a competência de aprender a fazer tudo, hoje, independente de você ter 12, 20, 40, 70 anos, você aprendeu muitas coisas, você teve a competência e a capacidade de aprender a fazer muitas coisas. Eu imagino que a micropigmentação não seria diferente. Então, assim, se você está com vontade de realizar esse sonho, você pode ter certeza que isso já é meio caminho andado. Entendeu? E o resto, se você tem comprometimento, você vai chegar lá. Talvez você demore um pouquinho mais do que uma outra pessoa. Algumas pessoas têm mais habilidade, mais facilidade. É que nem a Val, né? É pelo YouTube, não. Também, Danta, Taisla. Você vai clicar no próprio Insta, você vai achar um quadradinho baixar. Tem no Insta, tem no Face. Você clica naquele quadradinho baixar, que vai descer um link para você no seu e-mail. Você confirma o e-mail e você recebe todo o curso por lá. Depois que acabar a live, você pode mandar uma mensagem no Instagram, no Face, alguma coisa, que eu te dou uma orientação se você não conseguir, tá? No YouTube eu não sei se tem o link para baixar, acho que deve ter. Eu sei que aqui no Insta mesmo, lá na bio, sabe onde tem todas as descrições do que eu faço? Se você clicar lá, você clica automaticamente no curso, tá? No link do curso, o link tá lá. Mas qualquer dúvida você me fala, tá?
Então, outra coisa, né? Então, assim, se você tem algumas pessoas que, né, eu tava falando da Val, ela tem, gente, os trabalhos dela, seus primeiros trabalhos, quem nunca teve contato com a profissão, você chega a desconfiar, muito assim, bonito já, você olha, já é uma sobrancelha fio a fio, bonita. Isso não quer dizer que uma pessoa que tá 1 ano, às vezes, e a trama de fios tá feia, que não vai conseguir chegar lá. É como cursos, né? Boa noite, Luana. Então, assim, não quer dizer que se você, por exemplo, fez um curso online ou presencial, você vai ser melhor ou pior. Não tem nada a ver. É o teu comprometimento, é o quanto você quer se formar, né, nessa profissão, é o quanto você quer chegar lá, tá? Bom, deixa eu ver que oração aqui rapidinho. Ó, já deu 6 minutinhos, vamos começar? Bom, então vamos lá. Vamos começar a falar de cor. Como é que você escolhe a cor que você vai trabalhar na micropigmentação da sua cliente? Então, independente de você trabalhar com microblend, que é o Tebori, né, com a lâmina, ou a micropigmentação de dermógrafo, independe, tá? O que vai diferenciar, não vai ter diferença nenhuma na escolha da cor. E como é que você vai escolher? Antes da gente falar sobre escolher a cor, eu ouço muitas pessoas falarem assim. Eu fiz uma cola aqui no roteiro, tá, gente? Que senão eu esqueço. Eu não entendo nada de cor, eu vim da área médica, eu vim da área da saúde, ou então eu sou da área de... Eu trabalho com escritório, eu não entendo nada de cor, então vamos lá. Você não entende nada de cor, mas você entende porque você aprendeu na escola que as cores primárias, a soma dessas 3 cores aqui, ó, lembra? A soma das 3 cores primárias, que é o vermelho, o amarelo e o azul, vão resultar no marrom. Isso todo mundo sabe. Então, o vermelho, o amarelo e o azul, as 3 principais, né, as primeiras, as cores puras, as primárias, vão resultar no marrom. Se elas vão resultar no marrom, independente dele ser um marrom mais escuro e um marrom mais claro, o marrom não é a base do castanho. Quando você olha para uma sobrancelha, independente de você entender alguma coisa de cor ou não, você não olha aquela cor e você não identifica como meia marrom? Tanto que quando vem uma cliente que não entende nada da área, o que ela fala, né? Uma cliente senta na cadeira, eu quero marrom, hein? Eu não gosto azul, não é isso mais ou menos que elas falam? Eu gosto marrom. Por quê? Porque quem não entende de cor associa o marrom ao castanho. Então é o primeiro passo. Até aí tudo bem? Então se você entendeu que o marrom é o castanho, é uma base parecida com castanho, você já sabe que as cores que você tem que escolher são os marrons, ou seja, os castanhos. Denise, mas eu nunca sei se é castanho escuro, se é castanho claro, se é preto, que cor que eu escolho? Primeira coisa, e como eu escolho? Presta bastante atenção que eu vou falar uma coisa simples e muito importante. Independente da cliente ser ruiva, negra, o cabelo dela pode ser completamente descolorido, tá? Loira platinada. Depende. Você vai olhar a cor da sobrancelha. Tudo bem? Então, se essa cliente, ela tem uma sobrancelha, por exemplo, a minha, digamos que é uma marronzada mais ou menos, não é? Um marrom médio. É um castanho médio. Até aí tá dando pra entender? Porque todo mundo faz muita confusão. As pessoas acham que elas têm que olhar o cabelo, o tom de pele. O tom de pele ele vai influenciar na neutralização. Então vamos esquecer, esvazia sua cabeça completamente agora. Esquece tudo que você aprendeu, tá? Quem é da área, quem não é, melhor ainda. Esquece tudo. Não importa subtom, tom frio, tom quente, neutralizar. Eu vou aquecer. Eu vejo às vezes algumas alunas, né, dando receita. Eu fiz uma micropigmentação fio a fio ou shadow esfumada. Eu usei uma gota um exemplo, tá, que eu vou citar. Uma gota do marrom café, coloquei 2 do intermediário, uma do não sei o quê. Parece uma receita de bolo. Não, gente, esquece tudo isso. A única coisa que você precisa saber é que cor que é a sobrancelha da cliente. Não importa se o cabelo dela é louro, descolorido, platinado. Não importa se ela é branca que nem um papel ou negra. Que cor que tem aqui, ó.
Que cor que é o pelo da sobrancelha dela? Se o pelo da sobrancelha dela é um castanho escuro, você já tem um ponto de partida. Você vai pegar o castanho escuro que você tem. De que marca, Denise? Qualquer marca que você quiser, desde que tenha um registro na Anvisa. Lembra? Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ele que controla a esterilidade do produto, a garantia, se é confiável, se é uma empresa idônea ou não. Então, tem registro na Anvisa, lá nos dizeres aqui? Tem data de validade? Beleza, pode ser a marca que você preferir. Existe melhor, existe pior, existe orgânica, existe inorgânica? Esquece tudo agora. Então você pegou o pelo dela, olhou e chegou à conclusão que é um pouco escuro. Então você já tem um ponto de partida. É meio marrom escuro. Então é um castanho escuro. Até aqui tá tranquilo? Então você já sabe da onde você vai partir. Mas eu tô em dúvida, Denise, se ela é castanho escuro e não. Então o que você vai fazer? Isso a gente está falando dos castanhos. É claro que se vem uma cliente muito branca, que ela chega a ser cor de rosa, mas a sobrancelha dela é avermelhada porque ela é ruiva, você também vai se comportar assim. Você vai olhar que cor que é o pelo da sobrancelha dela. Ruivo, vermelho, alaranjado. Então você vai lá na gama de cores, nos pigmentos que você tem, você vai procurar um castanho avermelhado claro. Ah, eu não tenho, Denise, eu só comprei o castanho claro e o castanho escuro. Você vai marcar a cor dela, tira uma foto da sobrancelha dela e vai comprar, ou pessoalmente, ou pela internet, remarca essa cliente outro dia e fala a verdade, né? Olha, eu não tô acostumada a trabalhar muito com pele ruiva, porque todo mundo, toda ruiva sabe que ela é exceção. Existem poucas ruivas, eu não tô com essa cor aqui, vamos remarcar. E vai comprar uma cor bem parecida. Até aqui tudo bem? Ah não, Denise, ela é angolana, ela veio da Angola, ela é negra, o fatotipo 6 e a sobrancelha dela é preta. Eu vou usar preta? Se ela é angolana mesmo, você pode, se ela é negra, sabe aquela negra que você tem dificuldade até de enxergar? Você pode, nessa pessoa, você pode usar um preto. Mas agora eu só vou fazer uma reticência aqui. A pessoa negra, você pode, não dá muito certo fazer fios, tá, gente? Independente com dermógrafo ou microblend, não dá pra enxergar. Então você vai ter que fazer um esfumado. Mas vocês concordam comigo que essa ruiva rosa e essa negra angolana são exceções? É raro, não aparece todo dia no seu espaço onde você atende, na sua sala, uma ruiva e uma negra. É raro, você precisa saber trabalhar com elas, mas não fica aparecendo, você concorda? A grande gama de clientes, a maioria das clientes que vêm, são fototipo 3, 4, 5, às vezes 2. Então o que você vai fazer? Chegou uma loira natural, ou chegou uma fototipo 5, uma morena, olha o pelo da sobrancelha dela, que cor que é o pelo da sobrancelha dela. Ah, o pelo é castanho escuro, parece que é um marrom escuro. É isso aí? Eu tô em dúvida, o que você vai fazer? Você vai pegar o castanho escuro que você tem lá. Primeira coisa que você vai fazer, sempre agitar muito, agita de todas as formas. E bate aqui no final, ó. Por quê? Porque o pigmento, ele é um pó, e esse pó se assenta aqui, ó, ele vai escorregando e fica tudo paradinho aqui. Se você não agitar, provavelmente vai vir todo o líquido, menos o pigmento, e aí você não vai ter um resultado legal. Agita bem, abre esse pigmento, tá? Essa é a forma que você vai diagnosticar que cor que você vai trabalhar. Coloca uma gotinha no seu batoque, tá? Fecha de novo o pigmento, porque ele contamina, né? Ele oxida, enfim. E aí você vai pegar um palito de dente, um palito de fósforo, uma pinça, o que você tiver. Eu peguei esse pincelzinho aqui que eu tenho lá de maquiagem, vai fazer um pinguinho aqui, ó, vai pegar um pinguinho e vai passar do lado da sobrancelha dela. Você vai fazer exatamente isso aqui, ó. Eu vou fazer em vocês para você. Eu tô fazendo aqui, ó, para vocês verem como que faz. Só que assim fica muito escuro. Então o que você faz? Você dá uma limpada, você passa tira o excesso. Tá vendo? Você vai falar assim: o castanho escuro tá legal, ó. O castanho escuro tá bem próximo, dá para trabalhar com castanho escuro, mas eu ainda estou com dúvida. Aí você vem desse lado, eu não vou me rabiscar inteira aqui, tá, gente? Aí você vem desse lado e pega um castanho claro.
agita o castanho claro, bate bem no final, põe uma gotinha no batoque ou em qualquer lugar e vem com outro palitinho, porque se você pegar o mesmo palitinho, o que vai acontecer? Joga no lixo pra mim, mano, por favor. Se você pegar o mesmo palito e passar, vai misturar. Aí eu vou limpar aqui, gente, porque senão isso aqui não sai, eu vou ficar parecendo uma palhaça. Então eu só vou limpar, tá? Nossa senhora, o que eu tô fazendo? Então, o que você vai fazer? Você vai passar do outro lado o castanho claro. Tá dando pra entender? Vai passar o castanho claro. Aí você vai falar assim, eu achei que o castanho claro ficou perto, mas eu tô em dúvida. Na dúvida, você vai usar a cor mais escura. Por quê? Porque a cor mais escura, ela sempre vai ter uma degradação na pele. Então, o que vai acontecer? Quando você passar o castanho escuro, ela vai cicatrizar, vai ter aquele processo inflamatório, lembra das outras lives? Aí o nosso organismo tenta agarrar o pigmento, eliminar esse pigmento. Então, ela vai perder concentração de cor, ela vai perder aquela saturação, né? Então, o que vai acontecer? Ela vai ficar mais clara. Então, sempre quando você precisar errar, você erra para a cor mais escura. Por quê? Se os fios que você fizer, o esfumado que você fizer ficar um pouco mais escuro, ele não vai ficar tão uniforme, mas ele não vai ficar feio. Agora, se você fizer um pouco claro, você consegue ver a sobrancelha dela, a que você fez, sem misturar. Então, a cor clara, ela não mistura muito bem. A cor escura, ela disfarça melhor. É a mesma coisa quando uma cliente vem, por exemplo, ela tem uma sobrancelha meio aloirada, né? Sabe aquela loira natural, que ela tem um cabelo loiro natural, uma sobrancelha clara? E você acaba fazendo com medo de fazer claro, uma sobrancelha bem clara, você vai usar uma cor clara. Você vai procurar na cartela que você está acostumado a trabalhar, independente da marca que for, você vai pegar a cor mais clara. Vai fazer esse risquinho. Se você tiver que errar, você vai errar, mas não vai colocar um castanho numa sobrancelha que é muito clara. Então você vai passar aquele loiro escuro, por exemplo, vai. Cada marca tem um nome, né? Passar um loirinho escuro, um marrom claro, a cor da sua empresa que você está acostumado a trabalhar. Então, voltando, né? Quando a pessoa faz fios mais claro, por mais sobrancelha clara que ela tem, ela fica com aquela dela, com a que você fez, e não mistura. Então precisa misturar. Outra coisa que eu ouvi uma vez até da enfermeira que aplica vacina na minha filha, que ela foi fazer a micropigmentação na sobrancelha e que a moça quis ver a cor da areola do seio dela para escolher a cor. Olha, gente, desculpa, eu não consigo entender o que tem que ver a cor da areola com a cor da sobrancelha. Tudo bem? Deixa eu só ver uma coisa, senão eu vou perder o raciocínio. Se eu fizer uma negra que não seja uma angolana, eu posso fazer fios na cor preta? Porque se vai degradar 60% mesmo não sendo angolana, eu posso usar preto para aparecer os fios? Ótima pergunta, tá, Val? Então, é o seguinte, tá? Gente, o preto, ele tem muita concentração de azul. E o que vai acontecer com essa sobrancelha preta? Mesmo que ela não seja, só naquela negra, aquela pele negra que a pessoa já é preta mesmo. Se você fizer numa morena ou numa negra que não é tão escura, esse preto que você vai usar vai virar azul. Então a resposta é não, tá? Há um tempo atrás, Lu, tampa o ouvido aí. Eu tenho uma aluna presencial minha aqui na sala, Lu. Eu ensinava às vezes por uma gota do vermelho, do preto. Não façam isso, tá? Porque acaba azulando. Não é legal. Eu me deu calor, agora eu tô com frio. Não é legal. Porque o que acontece? O preto, por menos que seja, você coloca uma única gotinha. O preto, ele tem muita concentração de azul na formação dele. Então, conforme essa sobrancelha ela vai degradando, o preto é a cor, o azul é a cor que menos sai. O azul, primeiro vai sair as outras misturas, entendeu? Então, ele não vai ter o azul, o amarelo e o vermelho no pigmento, no potinho do pigmento. O azul, que é o preto, tem muita concentração, ele vai ser o último a sair, então essa sobrancelha vai ficar azul. Aliás, essa sobrancelha antes de sair, às vezes com 30 dias ela já volta azul. Então não pode, tá? O preto você vai usar naquela mulher negra que ela já é de cor preta. Tirou aquilo lá, esquece preto. O preto é para olho só, para delineador esfumado. E olhe lá.
Tá bom? Então, voltando. Então, você não precisa fazer a pessoa mostrar o seio pra você escolher. Tudo bem que tem pessoas que têm areola rosadinha, outras têm mais uma auréola mais marrom. E isso tem um pouco a ver com né, a mistura de raça. Não precisa ver o seio de ninguém, o peito de ninguém. O que você precisa olhar é a cor do pelo da sobrancelha, sujar essa pele com pigmento e ver qual que está mais próximo. E dessa cor que está mais próxima, escolher sempre a mais escura. É só isso. Não precisa fazer mais nada. Não precisa comprar um monte de cor, ficar fazendo. Eu vou explicar agora um pouco sobre cor escura, cor clara. A gente vai falar sobre isso. Cor base fria, base clara. Mas não precisa ficar fazendo aquela suruba. Olhou a cor do pelo. Sujou a sobrancelha dela. Se você tá em dúvida, vai sujando. Mistura então castanho claro com castanho escuro, para ele dar um intermediário se você não tem. Vamos supor, olha, Denise, eu tô sem o castanho médio aqui. Eu não tenho castanho médio. E eu achei que o castanho escuro ficou muito escuro e o castanho claro ficou muito claro. O que eu faço? Põe uma gota do castanho escuro e uma gota do castanho claro. Você não vai escurecer um pouquinho claro e clarear um pouco escuro? Vai chegar no castanho médio. Passa, faz o teste de castanho médio. Ai, ficou ótimo. Beleza. Até aqui tudo bem? É difícil? Não é difícil. Mesmo que você não saiba nada de cor. Você sabe que as cores primárias resultam na marrom. A marrom é a base dos castanhos. Se for escuro é um castanho escuro. Se for claro é um castanho claro. Dentro do castanho escuro, castanho médio, castanho claro, você vai sujar a sobrancelha, limpa o excesso e escolhe. Tá em dúvida? Escolhe o mais escuro. Ah, mas ela é muito loira, Denise, então eu vou na cor mais clarinha que tiver. Ah, ela é muito escura, eu vou na cor mais escura que tiver. Ah, ela é loira acinzentada, ela chega a ser assim, loiro quase branco, faz bem clarinho. Ah, ela é ruiva, aí você vai escolher a cor avermelhada, o louro avermelhado. Se ela é uma ruiva que é uma cor chega a ser laranja claro, você vai ter que escolher uma cor clara. Na dúvida, você não vai atender a cliente naquele dia. Você compra um outro pigmento que você acha que vai dar certo com ela. Bate uma foto bem de perto. Aí, na pior das hipóteses, arranca um fio. Sei lá, usa a sua criatividade. Compra um pigmento parecido que é usado para ruiva, tá? Que tem que ter um fundo quente, né? Você não vai usar um tom acinzentado numa ruiva. Ela tem uma sobrancelha alaranjada. Muito difícil uma ruiva não ter uma sobrancelha alaranjada. E aí você vai usar naquela sobrancelha aquele pigmento mais parecido com o fio da sobrancelha. Não importa. Outra pergunta também, só para concluir. Não importa que cor que é o cabelo dela, o que importa é a sobrancelha. Uma pergunta que eu ouço muito. Ah, Denise, a minha cliente ela é branca, ela é muito branca, mas a sobrancelha dela é muito preta. Que cor que eu vou usar? A pele dela é muito branca. Não importa se ela é branca demais, ela pode ser uma boneca de cera. Se a sobrancelha dela é preta, você pegou aquela sobrancelha, ela é um castanho tão escuro, que chega a ser negro, ela pode ser branca quanto ela quiser, você vai usar o castanho escuro, ou marrom café, a cor mais escura da marca que você tem. Então, dando um exemplo, a cor mais escura se vocês tiverem com algum problema na internet, me fala, mas aqui tá bem. Então, o que vai acontecer? Então, existe a cor. Todas as vezes que a pessoa tem. Antes de mais nada, lembra que teve uma live que eu falei de colorimetria? Eu falei que as cores que lembram noite, que lembram apagado, que lembram fechado, são cores frias. Quais são elas? O roxo, o azul, o verde, lembra? E lembra que eu
fototipo de peles 1, 2 e 3. Essas três geralmente são as peles claras. Elas costumam ter... Tá travando para todo mundo? Voltou? Vê direitinho aí, porque aqui, gente, tá constando que tá tudo bem. Vê direitinho. Quando travar, sai e entra de novo. Pode ser que melhore. A fiomelanina, ela é responsável pela melanina quente, tá? Que dá uma tonalidade na pele de calor. E as peles, os fototipos 4, 5 e 6 são as negras. Essa aqui que é aquela que eu falei que você pode ainda colocar o preto, porque a pele dela já é preta, é negra. Esses fototipos, ela tem mais eumelanina, ou seja, mais pigmentos frios, pigmentos que reagem para cores frias. Então, tá? Vocês não precisam fazer isso, você pode fazer normal. Gente, pode ser que até seja a minha internet, tá? Que tá todo mundo falando que tá travando. Mas aqui pra mim tá normal. Peraí. Depois vocês vê, todo mundo tá travando. Vocês querem que eu saia e entre de novo? Que estranho, porque pra mim tá dando... Vê se melhorou. Vamos fazer o seguinte, então, peraí. Vamos ver agora, dar um tempinho, vamos ver se vai melhorar? Eu acredito que agora vai melhorar, vamos ver. Gente, tá normal agora melhorou? Então vamos lá. Depois, qualquer coisa, a gente salva no feed assim mesmo, tá bom? Bom, então retomando, se continuar dando problema, vocês falam, tá? Então, o que que acontece? A pele quente, por exemplo, o meu fototipo é 3, né? Entre um 2 e um 3. A pele quente, meu fototipo de pele já é quente. Então, quando eu faço uma micropigmentação, dependendo do que vai acontecer, da minha cicatrização, se a pessoa pesar muito a mão, tal, ela pode vir a ficar mais avermelhada. Os resultados da minha sobrancelha podem ficar mais vermelhos do que azul. Então pode ser que o meu pigmento, quando ele cicatriza mais para um tom quente. Por quê? Porque eu já tenho a fiomelanina, eu já tenho uma tendência a ter pigmento quente, tá? Então quando você vai atender uma cliente e você está com receio que esse pigmento vá ou para um vermelho ou para um acinzentado, o que que você faz? Você aquece, aquilo que a gente fala, você aquece ou você esfria, mas você não precisa trabalhar pensando assim. Você pode fazer uma misturinha. Então, o que que acontece? Então, um exemplo. Você usou um castanho escuro. Eu vou assim mesmo, porque senão não vai dar. E depois eu salvo no feed, tá? Então, o que que você vai fazer? Você vai colocar uma gota do pigmento que você quer trabalhar numa folha de papel. Uma folha de papel, Denise? Numa folha de papel. Deixa eu pôr um pouquinho mais. Isso. Aí você vai pegar o próprio dedo ou um cotonete. Eu vou pegar no meu caso aqui, eu vou fazer com o dedo mesmo. Você vai fazer isso aqui, ó, numa folha. Você vai esparramar. Tá vendo? Vai abrir esse tinte. Você vai fazendo assim uma degradação do pigmento no papel. Por quê? Quando você vai esparramando, quando é com cotonete é melhor, né? É que agora eu quero só mostrar pra vocês. Então você coloca uma folha
Orgânico e inorgânico? Não. A gente vai falar de orgânico e inorgânico também. Não tem nada a ver. O orgânico e o inorgânico, hoje em dia, ninguém tá ligando muito para isso. Por quê? A gente vai chegar lá. Ótima pergunta, tá, Val? Então, o que vai acontecer? Você começa a espalhar esse pigmento no papel para você enxergar se ele tem mais acinzentado, se ele é uma cor mais fria ou se ele é uma cor mais quente. Então, se você abrir, por exemplo, o que você tem aí, vamos supor que você fala, Denise, eu só tenho duas, eu tenho só o castanho escuro e o castanho claro. Que eu acho que com castanho escuro e castanho claro, você já consegue fazer muita coisa. Aí você abre no papel o castanho escuro e você põe uma outra gotinha do lado e abre, vai rabiscando assim. E aí, o que vai acontecer? Quando você esparramar esse pigmento no papel, o que vai acontecer? Você vai conseguir enxergar melhor a cor. E aí você consegue neutralizar uma cliente. Gente, não se preocupe, eu vou salvar esse vídeo, tá? Vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem. Eu acredito que tá ruim a internet, porque essa hora é um bombardeio de live. Das 6 horas da tarde até 10 horas da noite é muita live, eu acho que a internet fica meio sobrecarregada. Não se preocupe quem não escutou, que eu vou repetir, eu vou salvar. Aí, o que vai acontecer? Vocês vão fazer essa degradação da cor. Se você tiver um monte de cor lá, vai fazendo, escreve o nome do lado e vai fazendo. Até se você vai comprar o pigmento presencialmente, é legal você levar um pedaço de papel, pega a amostra dele, pinga, pega um cotonete e espalha. Dessa forma você consegue ver se você enxerga mais cinza, se você consegue enxergar, tem alguns pigmentos que você enxerga mais verde, tem marca que você percebe que quase todas as cores são mais avermelhadas. E para que serve isso, Denise? Vamos supor, no primeiro dia você nem precisa se preocupar. Só que quando passou 30 dias, essa cliente veio retocar a sobrancelha e você notou que ela tá um pouquinho mais azulada ou um pouquinho mais vermelha. E aí o que você faz? Você tinha usado um castanho escuro e você notou que ela ficou um pouco mais azulada. O que você faz? Você põe uma gota daquela cor que você sabe que é um pouquinho mais avermelhada. Por exemplo, o marrom escuro, marrom café, ele é um pouco mais avermelhadinho. Da Iron, tá? Tô falando da Iron Works, dessa marca aqui. Mas depende, isso aí serve para isso aqui que eu tô explicando, é para qualquer marca. Então o que você vai fazer? Você vai pegar a marca que você está acostumada e vai esparramar. Se você tem uma cor lá que é mais avermelhadinha, você vai colocar uma gota na hora do retoque. Mas isso, você não precisa ficar se preocupando que eu preciso pôr uma gota do vermelho porque ela é muito branca, a pele dela é fria, então vai acinzentar. Não, você só vai escolher se é castanho, que cor que você vai usar. Você vai fazer aquela sujeira do lado do pelo para escolher que cor que você vai trabalhar. Você não precisa ficar aquecendo ou esfriando, que é o que a gente escuta muito. Você só vai fazer isso se necessitar. E por que você só vai fazer isso se necessitar? Porque tem um detalhe muito importante. Quando você tem o peso correto da mão, tá? Você trabalha... Porque, gente, o resultado final de um trabalho de micropigmentação ou microblend, ou seja lá o que for, o processo que você vai trabalhar, a técnica que você usar... Quando você tem um peso da mão correto, o ângulo da lâmina certa, o resultado vai ficar muito bom. É muito difícil um pigmento azular a ponto de você falar, nossa, ficou azul, se o seu peso da mão estava correto. Se você usou um pigmento, uma tinta, né, que ele é íntegro, tava lá na validade, tem Anvisa, é quase que impossível que ele vai ficar avermelhado. Esses casos acontecem, muito gritantes, e a cliente volta. Se você pesou muito na mão, se você usou um pigmento que não é idôneo, e se você não estava com a lâmina legal. Lembra que a gente fez uma live de lâmina, falando sobre o ângulo correto da lâmina, que a chanfrada você tem que colocar certinho, lembra que a gente falou? Você está com uma lâmina legal, que ela tem, não tá enferrujada, que ela tem se ela não tiver Anvisa, pelo menos ela não tá amassadinha, ela não caiu, ela não quebrou, você tá trabalhando com uma lâmina boa. O teu pigmento tá correto, você fez a escolha lá do diagnóstico da cor certa, você conversou com a cliente, você tá fazendo, por exemplo, você tá fazendo a técnica do microblend, que é o Tebori, não tá aprofundando a mão, ou tá fazendo até com dermógrafo e não tá pesando a mão.
É muito raro uma cliente voltar com uma cor alterada, a ponto de você precisar mexer. Mas se você precisar mexer, você já sabe. Se ela ficou cor fria, você vai neutralizar, lembra? Ah, ficou meio alaranjado, eu vou colocar uma gotinha de uma cor fria. Aí você vai abrir o pigmento na folha branca, uma folha sulfite, vai ver, esse aqui parece que tá meio avermelhado. Esse que eu tenho aqui guardado na minha gaveta tá mais quente, tá mais alaranjado, tá mais vermelhado. Você vai colocar. É muito simples, tá dando pra entender? Agora deixa eu falar uma curiosidade aqui, né? Que todo mundo fala... A gente fala muito de pigmento. Na realidade, o nome disso aqui não é pigmento, é tinta, tá? Pigmento é o que tá dentro do frasco. O pigmento é o pó que é extraído e que está dentro do frasco. O nome correto é tinta. É igual lâmina, a mesma coisa que você fala, vou trabalhar com agulha. No microblend, na técnica microblend, você não usa agulha. Você usa a lâmina, que é formada por agulhas. Lembra que a gente falou? Usa agulha, a técnica que vai utilizar como instrumento, que vai usar como instrumento o dermógrafo. O indutor manual, que é o Tebori, você usa a lâmina. É só uma curiosidade. E por que eu tô falando isso? Tô falando que dentro é pigmento porque é aí que entra aquilo que a Val falou. Do orgânicos e o inorgânicos, tá? Antes de eu entrar nisso, deixa eu só falar uma coisa antes que eu esqueça. Uma coisa que influencia muito na degradação da cor e que pode influenciar para ela também voltar laranja ou azul é os cuidados pós-procedimento, que ninguém liga muito, né? Todo mundo se concentra muito no pigmento que vai usar, na técnica que vai fazer, na profundidade da mão, não sei o quê. Mas você pode ter usado um pigmento certinho, bonitinho, olhou o pelo da sobrancelha, escolheu o pigmento, foi impecável. Mas a cliente voltou para casa, ela viajou para a praia, ficou lá que nem uma lagartixa no sol, ou ela se sujeitou à sauna, ela ficou tomando banho quente que estava no inverno, ela ficou lá embaixo do chuveiro pelando, ela usou esses cremes à base, sabe esses cremes de ácido que dermatologista receita? A base de alfa-hidroxiácidos, esses cremes... Alfa-hidroxiácidos, todos eles favorecem na regeneração celular. Tudo que regenera a célula é o que? Renovação da célula. Se você está renovando a célula, você está levando para cima o que também? O pigmento. Você não vai... o pigmento ele não vai ser introduzido aqui, na pele. Vocês lembram? Você vai colocar o pigmento bonitinho aqui na derme. Aí você vai passar um creme que vai renovar a célula. O que vai empurrar junto com a célula? O pigmento. Então, esses cremes que são à base de alfa-hidroxiácidos, não é legal. Tá? Deixa eu ver se estou falando tudo. Agora vamos falar no que a Val até tinha falado, orgânico e inorgânico. Os benditos dos orgânico e inorgânico. Gente, orgânico e inorgânico, o que é, afinal de contas? Tudo antes, né? Eu vou ser bem sincera com vocês, né? Provavelmente eu vou ser um pouco... julgada por isso. Os profissionais não entram muito em acordo o que é orgânico e o que é inorgânico. Às vezes você entra na internet ou você segue um profissional, ele fala que orgânico é tirado de madeira, planta. Aí você segue um outro profissional e fala que não tem nada a ver, que orgânico não é tirado de planta, é tirado de minerais. Aí você ouve um profissional ou você vai num congresso, eles falam que o que dura mais na pele é orgânico. Outros falam que o que dura mais na pele é inorgânico. Então, o que eu falo pra vocês? Não se apega tanto a isso, porque eu reforço pelo meu tempo de experiência. Eu tô nessa área desde 2001. Eu tô há 19 anos. O segredo para um pigmento durar na pele, claro, uma marca maravilhosa dura mais. Mas o principal é o peso da tua mão. Se você tiver um peso bom, o que é um peso bom? É aquele que eu sempre falo, falando de Tebori, né, de microblend. Uma agulhinha tem que bater na outra e tem que fazer aquele barulhinho, lembra que eu falo do arraste? E não pode ter sangramento. Você tá com a profundidade da mão correta. Se você tem uma profundidade da mão correta, é muito, mas muito difícil esse pigmento não ficar. Ele fica, mas independente... Para começar, posso usar 3 cores, tipo uma fria, uma quente, uma equilibrante? Olha,
Eu não vejo necessidade. Se você quiser usar 3 cores para... Ah, você disse para trabalhar, comprar só 3. Ótimo, Roberta, eu não aconselho. É isso que você está perguntando. Comprar lá a cartela inteira de cor. É uma quente, uma fria. Vamos supor que você vai comprar uma escura que é tom quente, uma intermediário, né, que é fria. Não tem problema, tá ótimo. Não precisa sair comprando a cartela de cor. Legal sua observação, tá? Agora, gente, voltando ao inorgânico. Vamos lá, o que é orgânico? Orgânico são pigmentos que são extraídos mais do petróleo. Ele é tirado mais, realmente ele é considerado mais natural, porque ele não é tirado dos minerais. Por exemplo, você conhece o pigmento bom Merlin? Eu não, Ângela, esse Merlin eu não conheço. Desculpa. Eu conheço mais esses que eu marquei aqui na lousa atrás, tá? Então, voltando. O inorgânico, por exemplo, ele é tirado dos óxidos, principalmente do óxido de ferro. Ele é tirado dos minerais, desculpa. Ele é tirado dos minerais, principalmente o óxido de ferro, tá? Então, o orgânico, ele não é tirado de minerais, de óxidos, de metais, digamos. Ele é tirado a maior fonte da onde os orgânicos são feitos é o petróleo, que é natural. Por isso que a gente associa orgânico a uma coisa natural, né? Então, o petróleo, o carbono, por exemplo, que é a maior base do pigmento, ele é tirado do petróleo. Só que eu vou falar uma coisa para vocês. A maioria dos pigmentos, eles não são 100% inorgânico ou 100% orgânico, tá? Por quê? Todo pigmento que é feito, por exemplo, a Magcolor fabrica o pigmento dela aqui no Brasil, né? Mas o pigmento mesmo, ela fabrica a tinta aqui, ou seja, ela coloca a glicerina, o estabilizante, o conservante, toda aquela misturinha. E tem todo aquele processo, o peso molecular, vai ser micronizado, não vai. Mas o pigmento, todas as empresas que fabricam aqui no Brasil acabam tendo que importar o pigmento de fora de qualquer fornecedor. E quando eles fazem isso, que eles começam a fazer mistura, eles sempre acabam pondo, por exemplo, me deu um branco do nome, o dióxido de titânio. Todos colocam um pouco do dióxido de titânio. Então, um pigmento orgânico tem um pouco... Ai, gente, desculpa, cara, esse tá com problema, isso aqui. Então, o dióxido de titânio, ele é inorgânico. Então, ele acaba... Deixa eu só aprender bem isso aqui, que não tá legal. Ele acaba... sendo um pouco misturado. Então, às vezes, eu vejo as alunas muito preocupadas. É orgânico, se cai de novo, não repara, eu grudo outra vez. Então, vamos lá. Então, o que acontece? Esses pigmentos aqui, que eu coloquei aqui do lado, Biotouch, Visage, a Magcolor, ela tem a linha Gold, ela tem a outra linha. Então, a Magcolor, ela tem as duas linhas, inorgânica e orgânica. Ela não é assim, muito radical. Então, Roberta, a Ironworks, você pode ter o marrom café, um castanho escuro, e o castanho claro tá ótimo, você não precisa comprar mais nada. Ou até eu aconselho minhas alunas presenciais, a Lu que tá aí sabe, a ter o castanho escuro e o castanho claro só, tá? Mas se vier uma pessoa muito escura, você tem que ter um marrom café, porque o castanho escuro não é tão escuro, tá bom? Vocês vão comprar... um detalhe muito importante, tá? Quando a gente vai fazer mistura de cor, então, por exemplo, você passou o castanho escuro, você pegou lá um pincelzinho, sujou, você pegou um palitinho lá, molhou no pigmento e sujou do lado da sobrancelha e limpou um pouco, chegou à conclusão que o castanho escuro é o ideal para você usar aquela sobrancelha. Mas você queria misturar com o castanho claro, que você ainda tá achando que tá muito escuro. Não é legal você ficar misturando marcas de tinta diferente, tá? Tipo, mistura o Magcolor com Iron, uma gota do castanho escuro da Electric Ink e acaba pondo uma cor da castanho claro do Ironworks. Por quê? Porque a base deles é diferente,
Então, um vai usar como emoliente a glicerina, o outro vai ser mais rico em água. Eles estão todos equilibrados. Então você tem que tomar muito cuidado, porque você pode misturar marca, vai, por exemplo, a Visage e vai colocar uma gota da Iron. Você pode desequilibrar aquele pigmento, aquela misturinha, e o teu batoque ele vai ficar meio... Você não vai saber depois, quando ela voltar, não ficou muito legal, você vai falar, o que foi? Foi a Iron? Foi a Visage? Eu fiz bem. Você pode trabalhar com mais de uma marca. Às vezes tem marcas que estão com uma promoção bacana, então você muda a marca. Você acaba comprando a mais barata, só que daí você não pode misturar, tá? Então, por isso tem profissional, inclusive profissional que tem dinheiro para ter várias marcas, quando ele acerta com uma marca só, eles ficam só com aquelas, porque eles preferem ter toda a gama de marca só daquela, do que tá trabalhando com muitas e acaba misturando, tá bom? Tudo bem? Então vamos voltar. O que acontece com o orgânico? O orgânico o óxido de ferro, que é o inorgânico, que é a base do inorgânico, ele é muito produzido vermelho, amarelo, preto. Por isso que as cores de lábio costumam ser mais inorgânicas. Porém, todo pigmento inorgânico, ele é grande, o pigmento é maior, eles não conseguem triturar, fazer micronizado. O que é micronizado? Você parte aquele pozinho, o próprio pigmento, faz de conta que isso aqui é um pigmento. Então a fábrica vai quebrar aquele pigmento para misturar, porque vai misturar a água, vai diluir, né? Ele tem que virar um líquido aquilo. Os inorgânicos, que são os óxidos, a maioria das vezes é o óxido de ferro, que são os minerais, ele fica grande. E o orgânico, eles são menorzinho. Então o orgânico, ele acaba penetrando mais. E o inorgânico, ele fica na camada mais superficial, por ser grande. Por não ter, não tem tanta facilidade. Só que eu já ouvi empresa falar que o inorgânico, por ser grande, demora para sair. E eu já ouvi empresas falarem que por ele ser grande, ele sai mais fácil. Então, assim, essa informação eu nem vou bater o martelo para vocês, porque se nem os fabricantes entram em acordo entre eles, uns dizem que no orgânico dura mais, outros dizem que é o orgânico. Eu vou ser sincera, às vezes a gente fica até tonta, né? Eu tô com medo que esse negócio caia de novo. Então, aqui tem algumas marcas inorgânicas e aqui tem algumas marcas orgânicas. E você me pergunta, qual que você gosta mais? Eu não tenho preferência. Eu vou ser bem sincera. Eu tenho preferência com isso aqui, ó, tá? Quando tá num preço bom e eu tô com muita vontade de experimentar, eu compro. Então, geralmente, a Ironworks, ela é boa para trabalhar, porque ela não é cara. E ela é fácil. Quando você esparrama ela no papel branco, você consegue enxergar bem a base dela. Mas, por exemplo, a Prime, ela é mais cara, mas a Prime é muito boa também. A Prime, olha, dois pigmentos também que eu quero falar para vocês. A Prime e a Natural Pigmentos são dois pigmentos muito bons e que a princípio parece que é caro, mas ela não é tão cara porque você dilui, ela é o único pigmento, elas são uma das poucas tintas hoje em dia que você usa pondo diluente. Então você vai colocar, eles vendem assim o pigmento e vendem um outro pigmento que é o próprio diluente dele. Então você vai enfraquecer um pouco aquela concentração. Por quê? Porque ela tem uma concentração de carga de pigmento grande, ela tem uma alta carga pigmentária, tá? Tá dando para entender, gente? Tá dando para ajudar um pouco vocês? Eu vejo às vezes as alunas... As pessoas falam muito, né, de inorgânico, não precisa se preocupar tanto com inorgânico, porque algumas coisas, que nem a boca, é o ideal que pigmentos, ele acaba, naturalmente, quando você vai escolher tons de vermelhos, naturalmente as empresas acabam fabricando mais inorgânico, porque é muito mais fácil, né? Você construir uma cor inorgânica do óxido de ferro que já produz mais o vermelho do que você escolher o orgânico que tende a ser mais azulado, mas não precisa se preocupar. Outra coisa muito importante, quem trabalha com microblend, que faz fios com a lâmina e o tebore, tem que ter pigmento mais grossinho, porque quando a gente vai trabalhar
Boa pergunta, Marinês. Quando você vai trabalhar com o doidona. Quando você vai trabalhar com o pigmento, o anel na mão, geralmente, se ela é líquida, ela vai escorrer no olho da cliente. E como você vai fazer um arraste de pigmento, desculpa, você vai fazer um arraste da lâmina, ele sendo mais grossinho, parece que é melhor. Agora, quando você vai fazer com dermógrafo, o ideal é que você escolha pigmentos mais líquidos. Por exemplo, eu já vou responder, tá, Andresa? Eu não trabalho com o RB. Eu já usei, eu amo a RB, mas às vezes a RB tá minha cara, né? Mas é muito boa, a RB é maravilhosa, tá? Tanto que eu coloquei ela em algum lugar aqui, não coloquei? Acho que eu esqueci de colocar ela aí, né? A RB Color é muito boa. A RB Color, se eu não me engano, ela fez uma colinha aqui, mas a RB Color não colou. Se eu não me engano, ela é orgânica, a RB Color. Ela é muito boa a boca da RB Color é maravilhosa. Os tons de lábio fixa muito bem. Agora, o que acontece, então? Voltando no que eu tava falando. A Electric Ink, ela é orgânica e ela tem pigmento... a Electric, ela é orgânica e ela tem tanto o tubinho da tinta para fazer microblend, como ela tem o tubinho da tinta para fazer com a micropigmentação com dermógrafo, que é mais líquida, tá? Tá tudo bem? Alguém tá tendo alguma dúvida? Já usou a RB Color? Comprei por causa do curso, mas queria testar outras marcas. A Silvia perguntou também, né? Não tinha visto. Então, eu já usei a RB Color, ela é boa. Gente, olha, eu vou falar. Hoje em dia, as tintas estão muito boas. Todos os pigmentos ficam iguais, independente da marca. Olha, excelente pergunta, Sandra. Eu vou ser bem sincera pela minha experiência, que eu já usei muitas marcas. Eu volto a falar. Se você tá com peso de mão bom... Gente, o que faz uma sobrancelha bonita? O desenho, o peso da tua mão e o caimento dos fios, se for fio a fio. Se você tá com uma trama de fios bonita, você tá com designer, em primeiro lugar o designer, né? Porque não adianta você tá com um fio lindo, mas uma tá alta e outra tá baixa. Você tá com um designer equilibrado, você tá com um direcionamento de uns fios bonito e você tá com um peso na mão correta. É lógico, o pigmento vai influenciar, mas ele é o que menos influencia na minha opinião. Quando você tá falando com o vendedor da marca, você vai lá, você tá lá conversando com o vendedor da marca, faz de conta que você quer comprar Visage, você quer comprar... Pode, Mônica, você pode fazer sua boca. Então você quer fazer, por exemplo, você quer conhecer sobre aquela marca, na frente do vendedor, o que o vendedor vai falar? Que aquele pigmento fixa, que não sei o que. É claro, quando você tem um peso, você não consegue fazer um fio mais leve, você tem uma mão meia pesada, você percebe isso, você não consegue se policiar, o inorgânico é melhor, porque ele é grande e não vai fixar tanto. Usei Electric Ink e o resultado não foi bom. Então, mas por que, Andresa, não foi bom? Você precisa saber o que aconteceu. O que ficou? Você achou que o fio ficou grosso? Você achou que o fio ficou azul? Ficou laranja? Não fixou? Ela voltou sem nada? Porque existem muitas coisas que... É aquilo que eu falei, uma pele extremamente oleosa, por exemplo, é meio complicado só o pigmento fazer o papel. Você tem que ter uma lâmina ou a hard ou a nano para você fixar. Você tem que ter uma técnica boa. Ela também tem que ajudar em casa. Ela não pode ficar lavando muito o rosto com coisa hidratando, que ela já tem uma pele oleosa. Então, qual foi o motivo? Mas se você não gostou, o que você faz? Já tira ele de escanteio e vai para outra marca. Entendeu? Deixa eu ver se eu falei tudo aqui pra vocês. É muito importante fazer isso em casa, tá, gente? Pegar uma folha em branco, põe na mesa, tira tudo da mesa que vocês têm. Se você tem uma mesa de cozinha, o que seja, tira tudo. Põe só os pigmentos. Vai lá na gaveta, onde você guarda os seus pigmentos. Pega todos os pigmentos que você tem. Ah, só tenho 12. Não tem problema. Pega seus pigmentos. Deixa eles todos lá na mesa. Agita bem um primeiro, escreve o nome dele no papel, põe um pingo, pega um cotonete ou dedo e esparrama ele. Aí vai lá do lado, deixa ele lá, pega outro pigmento, agita bem ele, abre a tampa, põe uma gota, escreve o nome dele, dá aquela agitada. Isso é um exercício que é fundamental para vocês começarem a entender o pigmento que vocês trabalham. Entendeu? E aí aí você pode até depois que secou, plastificar.
Porque daí quando você tá em dúvida, você fala, essa cliente chegou, parece que eu peguei, ela veio retocar, parece que tá um pouquinho azulado. Aí você vai falar, mas tá meio azulado, eu preciso usar uma cor quente. Desses daqui que eu fiz, essa sujeira, qual que eu tô achando que é mais avermelhado, que é mais alaranjado? Isso é importante fazer, tá? Deixa eu ver se eu falei tudo pra vocês. Alguém tem alguma dúvida? Ficou meio confuso? Uma curiosidade, tá? As cores escuras, quanto mais escura, mais concentração. Ela demora mais para sair, mas não é por causa disso vai estar todo mundo trabalhando cor escura. Outra coisa, o nome que se dá para quando você fala assim, esse pigmento ele é saturado, ele é bem saturado. Quer dizer o quê? Obrigada, Mônica. Quer dizer que ele tem, ou a croma, ou a intensidade dele, que ele tem a pureza de cor dele, tá, gente? Então, se alguém virar pra você e falar, olha, esse pigmento ele é bem saturado, é a concentração dele, é que ele tem, a pureza da cor dele é maior do que uma outra. Esse pigmento da pele, você indica para corrigir algum erro? Esse pigmento, cor de pele, você diz? Então, a gente vai falar sobre isso agora. É o seguinte, deixa eu ver se eu tenho aqui tanta coisa, pigmento é tanta coisa pra falar que às vezes uma hora é pouco. Se por algum acaso cair, vamos combinar assim, se cair e vocês quiserem, eu continuo, tá? Eu abro de novo a live, vocês entram tudo de novo pra gente continuar. É o seguinte, existem alguns pigmentos que são formados à base de dióxido de titânio. Então, por exemplo, cores, areola, branco, palha, pêssego e rosa, são cores de pele, né, geralmente. Você usa justamente para camuflar ou para iluminar. Então, por exemplo, se você não é para neutralizar é isso aqui, ó. Ficou muito azul, então vou colocar um pinguinho de laranja para abafar. Ficou muito laranja, Agora você quer sumir com aquela cor, você quer dar você precisa fazer uma despigmentação. Lembra que a gente falou? Agora, essas cores de pele, você vai usar em camuflagem ou você vai iluminar. Mas você consegue sumir se você antes neutralizou. Deu pra entender? Deixa eu fazer de novo. Faz de conta que a cliente chegou, tava um pouco azul. Aí, ao invés de você fazer castanho, pegar uma cor quente, você pegou só o laranja. Você pegou aquela cor laranja que você tem. Um exemplo, o taupe da Magicolor ou... O taupe nem é da Magicolor, acho. Bom, você pega uma cor laranja que você tem lá. E você passa ele puro em cima daquele azul, você neutralizou. E você ainda quer dar mais uma tentativa de apagar, você põe a cor da pele. Só que essas receitas eu não gosto muito de dar assim, sem ver. É preferível ela fazer uma despigmentação, lembra da live da despigmentação? Ou ela ir para um dermatologista fazer um laser, aí ela vem para você, e se ficou um resíduo, ela não quer mais nada, você pode até dar uma camufladinha, tá? Mas é meio complicado, mas deu para entender? Deu para explicar? Então essas cores, areola, branco, palha, pêssego e rosa, são cores formadas pelo dióxido de titânio. E essas cores... alguém me perguntou do pigmento, desculpa. Essas cores são mais para camuflar e iluminar. Desculpa, eu tinha esquecido de falar.